O Tai Chi Chuan é uma milenar arte chinesa. Dentro dos registros da história chinesa, é de conhecimento que o famoso imperador Huan Ti, o Imperador Amarelo, ano de 2700 a.C., era praticante de uma técnica de exercício denominado Taoyin. Esta consistia em movimentos coordenados junto à respiração com o intuito de organizar processos involuntários, conduzindo a um estado físico benéfico e a um maior aproveitamento bioenergético. No século VI, um monge budista indiano chamado Tamo fundou uma escola zen budista na província de Hunan, na China, batizada de Mosteiro Shaolin. Em sua visita, encontrou monges debilitados e doentes que não conseguiam seu objetivo maior, a iluminação. Preocupado com esse desequilíbrio entre o corpo e o espírito, elaborou uma série de exercícios físicos associados a uma respiração controlada. Seu objetivo era fortalecer seus corpos, tornando-os um templo seguro para suas almas. Um processo de desenvolvimento integral do homem. O trabalho corporal tendo a importância de alicerce para o trabalho espiritual. Tamo e seus monges se inspiraram em movimentos pré-existentes. E com o passar dos anos, desenvolveram milhares de técnicas, dando origem à famosa escola de Kung Fu Shaolin. Mas a origem do Tai Chi Chuan, bem como esse termo, é acreditada ao monge taoísta Shan San Feng, por volta do ano 1200. Conta a lenda que em certo dia, durante sua meditação, o monge foi acometido por um barulho estranho. Ao verificar pela janela de seu aposento, admirou-se com a luta entre uma garça e uma serpente. A garça estava sobre os galhos de uma árvore a espreitar os movimentos de uma serpente que estava próxima ao tronco. Num súbito movimento, a garça voa indo ao ataque da serpente. Essa, com um movimento circular, desvia e contra-ataca em direção às pernas da garça, e recua sua perna e desce sua asa em direção à serpente e novamente se esquiva do ataque. A garça retorna ao galho e a serpente a toca abaixo do tronco. Durante dias, Shan San Feng observou esse conflito e, num momento de clareza, estabeleceu os princípios básicos do Tai Chi: a resposta à força pela leveza e a vitória da flexibilidade sobre a rigidez. Sendo um estudioso profundo do taoísmo e da escola Shaolin, Shan San Feng utilizou posturas Shaolin em sua postulação do Tai Chi Chuan, fundando na montanha que daria nome à sua escola, o mosteiro Wutang, na província de Hubei, centro florescedor do Tai Chi Chuan por longos anos. O Tai Chi Chuan está fundamentado pelo pensamento taoísta, podendo dizer que seus movimentos materializam esse pensamento. Para explanar sobre o assunto, usaremos o símbolo do Teigi. No início, vemos o círculo incolor e vazio, representando o estado de infinidade, de unidade. Uma linha sem começo e sem fim. Podemos chamá-lo de absoluto ou simplesmente de tal. Dessa essência primordial é gerado duas forças criadoras primárias, de mesma origem, o Yin e o Yang. Dessas forças que não são antagônicas propriamente ditas, mas sim complementares, surge a multiplicidade do universo. Repare que o símbolo possui um início fino que aos poucos vai crescendo e quando chega ao ápice, ele tende a seu oposto complementar. Toda a essência Yin possui sua porção Yang interligada e vice-versa. A pequena bolinha chamada de jovem Yin ou jovem Yang, dentro da porção contrária, mostra isso. Assim, o símbolo se torna dinâmico, mostrando o eterno ciclo, a tendência cíclica que é observada no universo desde o movimento dos astros até a nossa vida cotidiana. O uno e o verso do universo. O insondável tal que se pode sondar não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável
constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema. Mas por que treinar Tai Chi? Que benefícios essa prática me trará? Passamos a enumerar agora alguns campos de atuação dessa arte. Dentro do aspecto físico, o Tai Chi é constituído de movimentos leves e suaves, sem nenhuma forma de impacto, onde aplicamos somente o necessário esforço ou tônus muscular, promovendo um trabalho de prospecção das articulações de todo o corpo. Pescoço, ombros, braços, punhos, coluna, cintura, cintura pélvica, joelhos, e tornozelos são os principais. Através do alongamento, relaxamos e realinhamos os músculos do corpo. Grupos musculares, geralmente mais tensos devido à agitação do dia a dia e de uma vida sedentária, são trabalhados, promovendo o realinhamento postural natural. Podemos ainda mencionar a ampliação da coordenação motora e o forte trabalho de respiração que acompanha todos os movimentos do Tai Chi. O treinamento resulta na diminuição da pressão sanguínea, uma circulação mais periférica, massagem nos órgãos abdominais, sem esquecer da forte ligação do nosso estado psíquico com a respiração, que, quando controlada, consegue inverter quadros críticos de nervosismo e ansiedade. Para o oriental, tudo o que existe está interligado. É uno, é o Chi. Compreende-se que a existência transcende o mundo físico.
Tudo o que é animado ou inanimado possui um corpo comumente chamado de matéria etérica. Nosso corpo também possui seu correspondente, e segundo o plano de manifestação oriental, é esse corpo etérico que dá forma, coordena e dá função ao corpo físico, sem o qual não existiria. Dentro desse corpo bioenergético encontraremos os chakras, centros energéticos de captação e emissão interna e externa. São eles que fazem a captação primordial de tudo que nos alimenta. São ao todo 7: fundamental, sexual, solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Essa energia é então distribuída ao corpo através dos meridianos, que são linhas invisíveis que correm ao longo do corpo subcutaneamente, seguindo um complexo caminho, penetrando e sanando todas as regiões do corpo. Considerando essas estruturas e as leis que as regem, o Tai Chi busca uma regularização e ativação dos chakras e o desbloqueamento dos meridianos, trazendo-os ao seu fluxo normal, aniquilando o desequilíbrio bioenergético que, para o oriental, é a causa principal de doenças. Os movimentos têm como inspiração a observação da natureza. Eles representam os animais: a garça, a serpente, o tigre, o dragão, bem como os elementos: o vento, a água, o fogo, o céu, a terra, as ondas. O Tai Chi Chuan, com seus movimentos regidos por uma coreografia extremamente leve e esteticamente bela, e sua movimentação energética, conduz o praticante a um equilíbrio do corpo, mente e espírito. Podemos encarar o Tai Chi Chuan como sendo uma ferramenta de autoconhecimento, promovendo uma integração do ser humano consigo mesmo, com seus semelhantes e com o universo. Sou o professor Fernando Hashimoto e ensinarei para vocês as principais posturas de mão e perna e alguns exercícios básicos. Deixe a mão espalmada, os dedos unidos, porém sem provocar tensão. Feche os dedos e a palma da mão, sem torcer o pulso e apoiando o polegar no dedo indicador e dedo médio. Dobre o pulso e una os dedos. O polegar fica entre o dedo médio e o dedo anular. Dobrando o pulso, dobre os dedos, mantendo-os abertos, polegar em oposição aos outros dedos, porém sem provocar tensão. Una os dedos, mantendo o polegar sempre do lado. Dobre o pulso e os dedos, mantendo-os abertos. O polegar fica em oposição aos outros dedos. Mantenha a perna aberta, alinhada com os ombros, pés paralelos.
Joelho fica levemente flexionado. Ao abrir a perna, descreva um arco, encostando primeiro o calcanhar, flexionando o joelho e mantendo a perna de trás esticada. Mesma abertura à frente será dada ao lado. Perna da frente dobrada, a de trás esticada. Coloque a ponta do pé à frente do calcanhar da perna apoiada. Joelho levemente dobrado e o peso atrás, colocado em uma perna só. Há uma variação onde se coloca o calcanhar e mantém-se o joelho esticado. Porém, o peso do corpo repousa em uma perna só. Abra a perna, dobrando os joelhos e voltando a ponta do pé para frente. Vire todo o pé à frente e dobre o joelho. A perna atrás fica apoiada apenas pela ponta do pé, sem ultrapassar 90 graus. Eleve os braços, inspirando, com a palma da mão voltada para cima. Altura do ombro, vire a palma da mão para baixo e desça soltando o ar. A coluna mantém-se ereta e os joelhos levemente flexionados. A respiração deve ser abdominal. Relaxe os braços. Mova-se apenas com o mínimo esforço. Cruze os braços inspirando e abra soltando o ar. A cada expiração, imagine o corpo expandindo, crescendo.
A respiração deve ser contínua, não interrompendo entre a inspiração e a expiração. Suba o braço inspirando, com a palma da mão rente e voltada para o corpo, até a garganta. Vire a palma da mão à frente e empurre soltando o ar. Enquanto uma mão desce, a outra repete o exercício. Inspirando até a garganta e soltando o ar à frente. Observe que a mão não toca o corpo, ela sobe próximo. Jogue o peso do corpo para um lado e suba inspirando, escrevendo um círculo até a altura dos ombros. Empurre à frente, soltando o ar. Volte a perna, jogando o peso para o outro lado, girando sempre sobre o calcanhar e empurre soltando o ar. Giro sempre sobre os calcanhares. Alterne sempre os braços. Coluna sempre ereta, mantendo uma perna dobrada e a outra esticada.
Una os dedos, polegar unido, mão direita abaixo da esquerda. Caminhe encostando primeiro o calcanhar. As mãos repousam pouco abaixo do umbigo, onde chamamos de Tantien. Sinta que esse ponto é o que conduz o seu corpo. É desse local que sai todo o movimento. Suba os braços, inspirando, até o pescoço. E empurre com o dorso da mão. A postura de perna é a mesma da postura do arco. Projetando sempre o mesmo lado, mão direita e pé direito, ou mão esquerda junto com o pé esquerdo. Note o pulso, empurrando com o dorso. Suba os braços do lado do corpo e desça à frente, com as mãos próximas, como se estivesse alisando a crina de um cavalo. Mude o passo, onde a mão está subindo do lado do corpo. Palma da mão voltada para frente. No movimento circular, suba os braços e projete à frente. Volte o peso, calcanhar apoiado no chão. E mude o lado, mantendo a palma da mão de lado. Volte sempre o peso sobre o calcanhar e mude o passo. Mãos na mesma altura e de lado. Suba o braço junto com a perna dobrada. No alto, estique a perna e encoste primeiro o calcanhar. Movimento de braço e perna simultâneo. Subindo levemente com o joelho dobrado, esticando a frente. A perna que apoia o peso do corpo fica levemente flexionada.
No início, a criação. O céu e a terra. Os dois se tocam formando o homem no meio do céu e da terra. A natureza e todas as coisas. Tudo unido e simbolizado pelo Tao. O homem sai em busca do conhecimento. Ele o conquista e traz para si, para o seu interior. E tudo o que aprende, ele devolve ao mundo, através de seus atos, recebendo em troca a sabedoria. O homem aprende e abre seu coração. E quando o coração está aberto, pleno de bondade e quietude, os pássaros vêm cantar em seu jardim. Parte em busca de novas fronteiras e nessa busca procura aos céus, que generosamente lhe concede mais sabedoria, que ele incorpora e procura transmitir ao mundo. Mas muitas coisas o mundo não compreende e o agride. Ele se defende e retira todos os obstáculos de seu caminho. Como uma cegonha, ele limpa seus obstáculos e prossegue seu caminhar pelo mundo. E se depara então próximo ao mar. Senta à beira da praia e observa o fluir das ondas. Em seu contínuo ir e vir. E compreende que sua vida se assemelha às ondas, em seu constante ciclo de ir e vir. Se levanta e continua o seu caminho. A seguir, começa a observar os animais. O homem que se julgava a maior e melhor obra do Criador, inveja a liberdade do voo das aves. Mas para a conquista dessa liberdade, o homem deve sair para a luta e enfrentar os desafios da vida. Lutando como um tigre na floresta. Ao caminhar pela floresta, o tigre não faz barulho. Ele é silencioso, tão leve quanto o bater das asas de uma ave. Assim deve ser o homem em sua caminhada pelo mundo. Caminhar sem fazer barulho algum, sem fazer alarde. Viver sua vida com naturalidade, estando sempre em profunda perfeição. E assim continua seu caminho, indo em todas as direções. Buscando experiências diversas, andando,
expandindo-se, interagindo com a natureza que o cerca. Mas a vida do homem é muito turbulenta e ele baila frente às dificuldades. Ora se encontra no céu, ora nas mais tortuosas e profundas dores da terra. Mas quando se está no fundo, o único caminho é para cima. Então o homem volta-se para o céu e retorna à terra, prosseguindo sua jornada, almejando novos horizontes. Nesse momento, ele se encontra num ponto importantíssimo de sua caminhada. Ele se depara com uma montanha. A montanha simboliza um grande obstáculo na vida de cada um de nós, que deve ser enfrentado. O discípulo Tai Chi não fugirá à luta jamais, pois sabe que a montanha e todas as coisas que surgem no seu caminho são elementos de aprendizado para a sua experiência na Terra. Libera sua força e ataca como um tigre. E se defende como um tigre. Usa a energia de seu interior e a expande. Prossegue sua jornada lutando, estando sempre no limiar de situações aparentemente antagônicas. O homem agradece este presente dos céus e regressa à terra. E eis que surge um lago de águas calmas e brilhantes, simbolizando um problema do interior do guerreiro, um problema espiritual, que não pode ser enfrentado com socos e pontapés. O sábio, ao encontrar o lago, caminha com a máxima suavidade por sobre as águas do lago, tornando-se leve como o vento, leve como um espírito, atravessando até chegar à sua margem. E então ele olhará para o lago e para os novos horizontes. Continua seu caminhar. Porém, seus passos não são como um de início. São mais belos e harmoniosos, apreciando novas situações. Até que nosso caminhante se depara com o bruxo. O mago. A personificação do medo, do desconhecido. O bruxo somente estará morto pela flecha da sabedoria. Removendo o sentimento de terror e ignorância que paira na consciência dos homens.
Depois de ter enfrentado seus fantasmas, nosso venerável guerreiro caminha, guiado pela sua consciência. E encontra o monge, o mestre, o sábio, que lhe aponta uma nova direção, mudando seu rumo. E ele segue essa orientação tranquilo. Porém, no terceiro passo, ele se depara com um abismo e decide saltar. Retornar é o caminho dos covardes. O nosso guerreiro se encontra no fundo do abismo, envolto pela escuridão. E como uma serpente, ele rasteja pela lama do fundo do abismo, sem enxergar uma direção a seguir. Rastejando, sujando-se de lama. E ele percebe que, como uma serpente, ele deve levantar. Erguer-se para avistar novos horizontes. Nesse momento ocorre a morte do velho guerreiro e o nascimento de um novo homem. Que observa no horizonte, distante, uma luz. E resolve ir na sua direção. Porém, ele percebe algo estranho. Quanto mais ele caminha em sua direção, mais ela se afasta. Então ele para e medita. E decide caminhar em direção oposta. Caminhando para o seu interior. Procurou tanto nas coisas externas, e quando ele se volta para o seu interior, ocorre a iluminação. A felicidade brota no seu ser, e ele está livre para alçar o voo. Como uma gota de água no oceano, que se evapora, cai com a chuva formando os rios, mas não há outro destino senão retornar ao grande oceano. Liberto, ele voa, retornando ao lar. Retornando ao grande Tao. E este homem já não sabe mais o que é o céu nem a terra, pois ele e toda a natureza, tudo o que está à sua volta, são uma coisa só.